Estou hoje a conversar com o piloto de rallies Bernardo Sousa, campeão nacional de rallies, que este ano vai disputar uma das classes mais importantes no campeonato mundial. Bernardo, que classe é esta Copa SWRC? Portanto, o Mundial de Rallies tem várias classes. Uma delas é esta, o SWRC, portanto, são carros da categoria Super 2000, portanto, muito rapidamente são carros com motor 2 litros atmosféricos, tração às 4 rodas, sem diferenciais eletrónicos, portanto é um carro virado para muito mecanicamente, ou seja, portanto, não há ajudas para o piloto, e é uma categoria antes do WRC, ou seja, o WRC é o Fórmula 1 nos rallies, portanto é o topo do topo, e eu estou no degrau abaixo, no qual este ano vou participar no SWRC e que tentarei vingar o máximo possível para, obviamente, para o ano dar o salto. Já esteve para ser este ano e não foi possível, ou nunca esteve nos seus planos de dar o salto imediato? Este ano chegou-se a pensar chegou-se a pensar nisso, mas era um salto, se calhar não era cedo demais, mas por me faltar ainda algum conhecimento de algumas provas, a aposta virou-se e foi feita então em mais um ano de SWRC, para ficar a conhecer portanto, algumas das provas que ainda me faltam, e ganhar obviamente mais algum estatuto a nível internacional e experiência, e para poder para o ano então, quando dar o salto, dar com todas as condições e andar o melhor possível. Sendo que na base de tudo está dinheiro, não é? Portanto, se bem percebo, e corrija-me se eu estiver enganado, a questão é poder comprar, ter dinheiro em termos de patrocínios, etc., de projeto de equipa, para comprar um carro que seja um carro com as características da WRC. Sim, exatamente. Portanto, estamos a falar de orçamentos de 1,5 milhão de euros para poder participar no Mundial de Rallies com um WRC. Portanto, é um orçamento bastante elevado, que obviamente que tem que ser só é possível com a ajuda e com o apoio dos patrocínios, mas que se houver esse budget, portanto esse número de patrocínios que consiga ter esse valor, seguramente vamos estar com um carro ao nível dos outros pilotos, e aí poderemos lutar pelo título mundial de rallies, mas tudo depende de dinheiro, dos euros que são precisos para montar um projeto dessa envergadura, para poder lutar pelo título do mundial de rallies. Muitas vezes ouve-se falar nas equipas de fábrica, nas equipas oficiais. O Bernardo não estaria a pensar neste cenário, não estaria a pensar em disputar o campeonato WRC numa equipa de fábrica. Estaria a pensar disputar com um carro com as características da WRC, mas ainda não numa equipa de fábrica, certo? Não, com um orçamento destes seria possível entrar numa equipa de fábrica e aí ter seguramente todas as condições para lutar pelo título, pelo Mundial de Rallies. Obviamente que não é um projeto que se possa vencer num primeiro ano, seria sempre um projeto de 2, 3 anos, para acumular experiência e conhecimento também do carro, desenvolver também algumas pequenas evoluções e limar algumas arestas, porque isto também é um carro, tanto os regulamentos foram alterados, e este ano nasceram novos carros da categoria da WRC, e portanto os carros ainda estão muito, se assim puderes dizer, muito frescos, portanto ainda há algumas arestas a limar, mas também para o ano, se eu conseguisse dar esse salto, obviamente os carros já estariam bastante melhores, já não estariam tão frescos, mas obviamente que seria sempre um projeto de 2, 3 anos para poder ter mais conhecimento e mais preparação das provas, para se poder conseguir fazer resultados tanto dentro dos 3 primeiros. Neste 1,5 milhão de euros, que peso tem o carro? Portanto, estes novos carros da categoria WRC, a FIA, que é a Federação Internacional do Automóvel,
tentou, ou pelo menos falou num teto orçamental no valor dos carros, se não estou em erro, nos 600, 700 mil euros. Não tenho a certeza do que estou a dizer. Mas é à volta disso, não é? Mas é à volta disso, enquanto os WRCs que foram utilizados até o ano passado andariam à volta de 1 milhão de euros, 1 milhão e 200 mil euros, o valor do carro, obviamente, que dependeria de marcas para marcas, e os preços também, às vezes, poderiam ser mais reduzidos consoante as evoluções ou o nível técnico do carro. E o carro que o Bernardo tem é seu? Ou estes carros são sempre alugados? Portanto, no Rally de Portugal que eu irei fazer com um WRC, o carro será alugado a uma estrutura que é a M-Sport, que é a equipa oficial da Ford Mundial. Para o SWRC, eu tenho a minha estrutura e tenho o meu carro, não um WRC, portanto um carro da categoria Super 2000, e aí sim o carro é meu. Mas para o Mundial, para fazer com o WRC, um campeonato com o WRC, com a minha equipa, seria obviamente mais difícil, mas também é possível porque tenho uma equipa de mecânicos extremamente profissionais e que têm tanto conhecimento ou tantas capacidades como os mecânicos da equipa oficial. Para esclarecer aqueles ouvintes eventualmente menos sintonizados com estas questões, o Bernardo vai fazer vários, não sei se todos, mas vários rallies do Campeonato do Mundo, vai correr com todos os pilotos, com os melhores e com os piores, vai com todos aqueles que estiverem inscritos. Provavelmente não chegará tão à frente como outros que têm melhores condições de carro, é um pouco isto, não é? Sim, portanto, os WRC são motores 1600 turbo, e o meu carro, portanto o S2000, é um motor 2000 sem turbo. Poderá parecer assim à primeira vista que um motor 1600 é pior que um 2000, mas o motor do WRC, por ter um turbo, tem um binário, ou seja, tem mais força na baixa, e isso obviamente traz mais potência e por sua vez traz mais velocidade. Também tem algumas melhorias a nível de suspensões, de aerodinâmica. Alguns componentes do carro poderão ser mais resistentes, portanto, obviamente que todas estas evoluções e estas características para melhor que encarecem o carro e que tornam este desporto tão caro, mas também se calhar para fazer um bocado as pessoas verem o custo de um S2000 por quilómetro pode chegar até os 120 euros por quilómetro. Um WRC poderá chegar se calhar aos 150 a 200 euros por quilómetro. Uns pneus, ou um pneu custa cerca de 400 euros e faz 60 quilómetros. É outra dimensão. É uma dimensão de facto muito cara. Ainda assim, o Bernardo vai fazer que provas? Vai fazer todo o Campeonato do Mundo? Portanto, falharemos as provas fora da Europa. Portanto, o meu campeonato começará na Jordânia, depois passará pela Finlândia. Portanto, farei quase todas as provas dentro da Europa e incluindo o Rally de Portugal, mas aí o Rally de Portugal será com um WRC. E existe alguma competição dentro desta SWRC que o Bernardo queira ganhar? Sim, portanto, é o campeonato. Portanto, eu vou correr no Mundial de Rallys, portanto, eu vou estar a lutar pela geral. Obviamente que não poderei vencer uma prova à geral porque o meu carro não me permite, mas depois... Poderá chegar alguma vez aos 10 primeiros, por exemplo? Sim, é possível. Depende também de vez em quando quantos WRCs estarão inscritos, porque à partida, em condições normais, um WRC um S2000 não consegue andar mais rápido que um WRC, mas às vezes, consoante os pilotos e os próprios... E a conjugação de vários fatores, não é? Poderá ser possível entrar, obviamente, nos 10 primeiros. Obviamente, se tivesse um WRC em todas as provas, seria bem mais fácil entrar nos 10 primeiros, mas esse não é o objetivo. O objetivo é mesmo lutar pelos 3 primeiros da categoria que corre ao mesmo tempo que os WRCs, que é o SWRC, mas que eu tentarei lutar pelos 3 primeiros. E esta ideia de alugar um carro de propósito para o Rally de Portugal apareceu como? Foi uma oportunidade que surgiu, também obviamente que é uma maneira de ganhar algum conhecimento e alguma experiência para o
tal eventual salto, obviamente que precisarei dos apoios para isso, mas é a pensar num futuro. Será uma experiência também para ver onde me situarei, mas acima de tudo para uma experiência para terminar a prova, acumular quilómetros com o carro e ficar com uma ideia do que é um WRC desta nova geração e onde me poderei situar, obviamente. O objetivo também passa pura e simplesmente por terminar. Obviamente não vou dizer que não tenho ambições de andar aqui ou ali no top 10, mas que acima de tudo é importante terminar a prova e tirar todo o partido possível do carro e ficar a conhecer este carro para num futuro poder ter já uma boa base de trabalho. É correto pensar que o Bernardo teria mais ambições nesta prova do Rally de Portugal se fosse com o seu carro habitual do que ir com este carro alugado, que sendo mais forte, sendo um carro mais competente, o Bernardo não conhece ainda? Por um lado sim, por outro lado não, porque, por exemplo, no Mundial Rallys, o tal SWRC, portanto, são das 13 ou 14 provas do Mundial Rallys, 10 contam para o SWRC, no qual nós temos que nomear 7 provas, sendo uma fora da Europa. Portanto, o Rally de Portugal este ano não foi nomeado pela FIA para contar para o SWRC, ou seja, eu poderia fazer o Rally de Portugal com o meu carro, mas não contaria para nada. Aqui, assim, eu aproveito a oportunidade para fazer mais um Rally, obviamente, que não conta para a minha classe, mas que assim poderei fazer, ao ter a oportunidade de ter esta experiência e de fazer com o WRC, e obviamente isto também serve para brindar o público português e poderem ter o orgulho de ter um português a correr no Rally de Portugal com o WRC e acho que é bom para todos, para todos os amantes do desporto automóvel, dos rallies que tanto ambicionavam em ter um português no Mundial de Rallies com um carro desta última geração. E o Bernardo será o único ou também haverá o Armindo Araújo? Portanto, o Armindo correrá com um carro que será muito parecido com o WRC, terá as mesmas especificações de motor, não terá as mesmas especificações de aerodinâmica, que são, penso que se poderá dizer que são mínimas, que estamos a falar numa diferença que poderá ser a nível de 20 kg, mas que se calhar eu poderei compensar esses 20 kg se tiver uma barriguinha a mais, mas portanto a diferença do carro dele para o meu poderá ser 20 kg de peso. A nível de potência poderá ser igual, ou até quem sabe melhor, isso depende de cada preparador, mas a nível de carro o dele não se chamará ainda WRC, porque ele ainda não vai ter a última geração do carro, porque ainda não está disponível pela própria fábrica. Mas dizer que ainda não existe, não é? Pois, ainda não está disponível portanto, do próprio fabricante, mas o carro terá umas especificações quase iguais ao do meu carro, portanto poderá dizer-se que é um WRC com outro nome. Bernardo, para fecharmos esta conversa, uma curiosidade, não sei se é uma patetice ou não da minha parte, mas todos os desportistas, ou quase todos os desportistas, não estou a ver nenhum, mas imagino que possa haver alguma exceção, podem treinar, e os treinos são obviamente importantes, podem treinar fazendo nos treinos aquilo que fazem nas provas. Alguém pode fazer saltar à vara e treina fazendo o salto à vara. O ciclismo, alguém treina a prova da mesma forma que depois competirá. Eu imagino que seja mais fácil fazer o treino em provas de velocidade, em circuito, do que fazer o treino de um piloto de rallies, certo? Sim, isso é totalmente certo. Para nós, pilotos de rallies, portanto, isso é mais uma virtude que nós temos, porque nos rallies o custo por quilómetro é mais alto que nos outros desportos automóveis. Mas para nós treinarmos ou fazer um treino de rallies requer uma logística enorme e apenas podemos usar ali um troço pequeno, porque ter uma logística para conseguir um troço tão grande como temos no Mundial de Rallies de 20, 30, 40 km é de facto muito difícil, e nem mesmo as equipas oficiais testam assim tantas vezes como se possa imaginar. Treino. Portanto,